Olá! Foi publicada a nova tabela do INSS para pagamentos a partir de janeiro, ou seja, 1º de janeiro de 2026. Foi publicada a portaria interministerial MPS/MF número 3 de 2026. Então, nesta aula você vai aprender como funciona o cálculo progressivo do INSS descontado ali no pagamento do empregado, como usar a tabela simplificada, aquela tabela que não é oficial, aquela tabela de 3 colunas que a gente tem. Também vou te ensinar a como construir essa terceira coluna que a gente tem ali de dedução do INSS. Por mais que não é oficial, a gente consegue obter ali de forma didática um jeito prático de alcançar a dedução de uma forma que vai facilitar o nosso cálculo de desconto de INSS. Também vou te ensinar a fazer o cálculo ali sobre o teto previdenciário e também o cálculo ali de prolabore, ou seja, dos autônomos. Então, já pega o seu caderno e a sua caneta e vem comigo que eu vou te ensinar hoje. Se você não me conhece, meu nome é Aline Barbosa, sou professora de departamento pessoal aqui no YouTube, no DP Sem Mistérios. Eu me dedico a entregar conteúdo gratuito que ajuda profissionais de departamento pessoal, profissionais de recursos humanos, alguns profissionais da área da contabilidade também. Se você quiser me acompanhar também no Instagram, meu Instagram é alinebarbosa.dp. E como eu falei para você, foi publicada então a tabela. A tabela trouxe ali a alteração dos valores, as alíquotas permaneceram, mas os valores mudou. Então, a partir de agora de 2026, para quem ganha até 1.621, ou seja, o novo valor do salário mínimo nacional é até 7,5% que a gente tem de alíquota de INSS. Para 2.902,84, a alíquota é de 9%. Para quem ganha 4.354,27 é 12%. E para quem ganha até 8.475,55, 14%. O teto de recolhimento da contribuição é 988,09 centavos, ou seja, para os empregados seletistas. Então, eu não posso descontar mais que 988,09 centavos, tá? E o teto de contribuição dos autônomos e dos que recebem prolabore é de alíquota de 11%, com um teto de 932,31. E tudo isso foi divulgado através da portaria MPS/MF 13 de 2026. E todos os cálculos que a gente faz ali do INSS é de forma progressiva, ou seja, vai ter um percentual que vai incidir sobre cada faixa ali de cálculo. Eu vou mostrar para você isso na prática, tá? Vou te mostrar já na prática. Lembrando que o cálculo do INSS, ele tem que ser realizado conforme a previsão lá no artigo 28 da Emenda Constitucional 103 de 2019, que ela institui a reforma previdenciária. Então, desde 2019, a gente tem esse novo cálculo, essa nova metodologia de cálculo do INSS. Normalmente, o governo ele só atualiza a tabela todo início de ano e desde 2019 a gente faz um cálculo progressivo. Antes dessa emenda, a gente simplesmente aplicava ali um percentual, né, no valor que o empregado recebia, ou de 8%, ou de 9%, ou de 11%. Agora não. Todo cálculo com base ali na remuneração do empregado tem que ser de forma progressiva, ou seja, tem que passar por todas as faixas ali. E eu vou mostrar para você mais adiante. E essa informação você encontra lá no artigo 28 dessa emenda, tá? A emenda 103 de 2019. E aí você deve estar perguntando, Aline, mas como isso fica na prática? Como fica esse cálculo progressivo na prática? Como eu faço o cálculo do desconto do INSS na prática? Então vamos lá, você tem um funcionário ali que ele tem uma remuneração de 7.300. Então você apurou ali que em todos os proventos que ele tem direito a receber, exemplo, salário, hora extra, insalubridade, periculosidade, tudo que é considerado provento, menos ali os descontos de faltas, atraso, DSR falta ou atraso, e você apurou que o total que ele tem direito a receber, bruto, é 7.300. Agora a gente tem que aplicar os descontos. Então apurei todos os proventos com incidência de INSS, menos descontos de falta e atraso de DSR. Por que desconto de DSR de faltas e atrasos? Porque se o trabalhador não laborou, ele não vai receber, né? Então a gente não vai pagar por aquilo que ele não laborou. Então é somente por aquilo que ele laborou. Então, como que a gente calcula o desconto do INSS? Primeiro, a gente precisa encontrar a faixa de tributação e alíquota. 7.300 está em qual faixa? 7.300 está aqui, ó, nessa última faixa. Então tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, tá aqui nessa quarta faixa que vai de 4.354,28 a 8.475,55 com alíquota de 14%. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? É calcular usando o total da primeira faixa. Eu vou começar por aqui, tá? Então, vai ficar 1.621 vezes a alíquota de 7,5%, que vai me dar um total de 121,
com 575. E aí eu continuo. Como que eu vou continuar? O total da segunda faixa, ou seja, o total que tá aqui, menos o que eu já tributei, que tá aqui, 1.621, que vai me dar uma diferença de 1.281,84. Agora eu calculo com a alíquota que tá nessa faixa aqui, tá? Então, vezes 9%. Eu vou deixar essas três casas decimais após a vírgula, que vai me dar 115,36 e com 6, né? Então, 366, tá? Eu vou deixar essas três casas decimais após a vírgula para o cálculo bater certinho. Depois eu vou para a terceira faixa, porque eu ainda não cheguei nesse total aqui de 7.300, tá? Que tá aqui na última faixa. Então, total da terceira faixa, que é 4.354,27, menos o que eu já tributei na faixa anterior, que é esse aqui, o total da faixa anterior, que vai me dar uma diferença de 1.451,43, vezes o quê? A alíquota da terceira faixa, que é 12%, que vai me dar um total de 174,172. Vou deixar essas três casas decimais para o cálculo bater certinho. E agora eu vou para a última faixa, tá? Só que na última faixa já tá dentro do valor que eu quero, que é 7.380. Então eu não vou pegar esse total aqui, 8.475,55. Não, eu vou pegar o total bruto que esse trabalhador ali tem direito a receber. Então, 7.300 menos o total da faixa anterior que eu já tributei, que vai me dar uma diferença de 2.245,72, vezes a alíquota dessa faixa aqui, da última faixa, que vai me dar um total de 412,400. E aí você me pergunta, Aline, tá, e o que faz agora? Agora eu preciso somar todos os resultados para, então, eu ter o desconto do INSS. Então, eu vou somar tudo isso daqui, ó, 121 com 57,5, esse da segunda faixa, esse da terceira e esse da quarta, ó. Deixei todos eles aqui, ó. Tudo tá aqui, tá bom? Somando tudo, eu tenho o resultado final de 823 e com 513, tá? 823 com 513. E aí, eu vou arredondar. Eu recomendo que você não arredonde. Por quê? Porque tributos, né, INSS, FGTS e Imposto de Renda, lá no E-Social a gente tem orientação para truncar, não arredondar. Então, eu vou deixar o total como 823,51. E pronto, aqui esse é o famoso cálculo progressivo do INSS, tá? Ou seja, eu tenho que destrinchar faixa por faixa até chegar no total bruto da faixa que eu tenho que tributar, tá? E aí depois eu somo todo o total de todos os resultados e aí eu obtenho o desconto do INSS. Esse é o cálculo oficial, este é o cálculo progressivo. Mas no dia a dia no departamento pessoal, nós não usamos essa tabela oficial do INSS. Por quê? Porque leva mais tempo para calcular mesmo. Então, nós temos uma terceira coluna, tá? Que é apenas uma solução, ou seja, um atalho didático e prático para que a gente possa estar fazendo um cálculo mais rápido ali do INSS. Se você é meu aluno do departamento pessoal Pro, você já tem essa tabela aqui, você já tem esse material em si, na verdade, dessa aula aqui, você já tem, porque você é meu aluno do Departamento Pessoal Pro. Então, gente, como que a gente faz sem usar o método oficial progressivo do INSS? É um cálculo muito, muito simples. A gente vai usar a base do INSS, que é esse daqui, vezes a alíquota, menos a parcela a deduzir que a gente tem aqui, tá? Então, na primeira faixa não tem parcela a deduzir, na segunda já tem, na terceira e na quarta tem. E ao final dessa aula eu vou te mostrar como você constrói a sua própria coluna de parcela a deduzir, já que oficialmente o INSS não divulga essa terceira coluna aqui, mas ela nos ajuda muito. Então vamos lá. 7.300, que é a minha base de INSS, vezes 14%. Por quê? Porque 7.300 está aqui nessa faixa com a alíquota de 14%. Que vai me dar um resultado, na verdade, de 1.022. Eu paro por aí? Não. Eu vou deduzir essa terceira coluna aqui, ó. Então, menos 198,49. E eu vou ter um resultado de 823,51. Pronto, eu já tenho o meu resultado de desconto de INSS. E será que ele bate com o cálculo anterior, já que ambos são o mesmo valor de remuneração? Vamos ver aqui. Bate.
823,51 que a gente obteve aqui de forma progressiva, com 823,51 que a gente teve aqui com a terceira coluna de parcela a deduzir. Então você vê como que fica bem mais fácil. É o mesmo valor de base de cálculo de INSS e é o quê? É o mesmo resultado com formas de calcular diferentes. O seu sistema, ele faz já o cálculo lá, mas você precisa entender o cálculo para explicar para os empregados, para participar de um processo seletivo, tá? Você precisa entender o cálculo do INSS. E outro ponto também, né? Você precisa entender o cálculo, porque o seu gestor pode te questionar. Você, às vezes, precisa conferir se o seu sistema está calculando corretamente o INSS. Então, você precisa saber como que faz o cálculo do INSS, tanto de forma progressiva ou com a parcela deduzir. Tem gente que não gosta de parcela com essa terceira coluna, só faz o cálculo de forma progressiva. Aí é de cada um para cada um, tá? Eu, particularmente, gosto muito dessa terceira coluna de parcela a deduzir. Trouxe outro exemplo para você aqui, um empregado com uma remuneração de R$ 3.901,25. Você obteve esse valor após apurar todos os proventos com incidência de INSS, descontando ali as faltas, os atrasos, DSRs, faltas e atrasos, tá? Você obteve esse valor de remuneração aqui. Então, vai ficar como? Base de INSS vezes a alíquota, a partir de agora a gente vai usar só a terceira coluna, tá? Vezes a alíquota menos a parcela a deduzir e obtemos o desconto. Então, 3.925 tá em qual faixa aqui? Tá aqui, ó, na de 12%. Entre 2.902,85 a 4.354,27, tendo a alíquota de 12% e parcela a deduzir de 111,40. Então, a minha base de cálculo vezes a alíquota, que me dá um resultado de 468,15. E agora eu aplico o desconto da parcela a deduzir de 111,40, me dando um resultado de desconto de INSS de R$ 356,75. E pronto, o cálculo já está feito. Bora para mais um exemplo. Empregado com a remuneração ali de R$ 2.000 que você apurou. Como que vai ficar? Onde que R$ 2.000 se encaixa aqui, ó? R$ 2.000 está entre 1.621 com 2.000, na verdade, 902,84. E a alíquota de 9% e parcela a deduzir de 24,32. Então, vai ficar como? Base do INSS vezes a alíquota menos parcela a deduzir, obtém-se o desconto do INSS. Então, 2.000 vezes 9%, que dá R$ 180 aqui, menos a parcela a deduzir de 24,32, que tá aqui, tá? Eu tenho um desconto de INSS de R$ 155,68. Então, é isso que eu vou descontar do empregado. Próximo exemplo, eu tenho um empregado aqui que ele tem uma remuneração, uma base de cálculo de INSS abaixo do salário mínimo. E aí você vai falar, como, Aline? Se o empregado não pode receber menos que o salário mínimo? Por quê? Porque esse empregado ele pode ter sido admitido ali no meio do mês, então ele só tem direito de forma proporcional a esse valor. Ou esse empregado foi demitido, então ele vai ter um saldo de salário ali de somente 1.300, pode ser abaixo do salário mínimo, tá? O que não pode, o empregado trabalhar um mês inteiro e a empresa pagar ele menos que o salário mínimo. Mas neste caso aqui é o quê? Este caso a gente apurou ali que por algum motivo este empregado ele vai receber 1.300. Então todos os proventos com incidência de INSS, respeitando a legislação trabalhista, descontando as faltas, atrasos, DSR, faltas e atrasos, deu 1.300. Então, como que vai ficar? Já que é abaixo do salário mínimo e não tem parcela a deduzir. Como vai ficar? A mesma fórmula. Eu coloquei aqui, gente, parcela a deduzir, mas como não tem parcela a deduzir, então ignora isso daqui, por favor, tá? Então vai ficar como? Ó, 1.300 vezes 7,5%, que tá aqui, tá? Que tá, ó, é até 1.621. Diferente do imposto de renda, que tem uma faixa de isenção, o INSS não. Se o empregado ter direito a receber ali, exemplo, R$ 60, R$ 66, R$ 90, ele vai ter desconto de INSS. O INSS sempre vai ser descontado do empregado, independente de quanto ele ganha. O imposto de renda não. É a partir de um determinado valor, a gente começa a tributar. Então, ó, 1.300, porque até, então tá dentro dessa faixa aqui de até 1.621, vezes 7,5%, que é a alíquota aqui, menos nenhuma parcela deduzida, porque não tem nenhuma parcela. Então, tem só isso mesmo para o cálculo, que vai me dar um resultado de 97,50. Então, é isso que eu vou descontar do empregado. E agora eu vou mostrar para você como a gente calcula o teto previdenciário, né? Quando a gente tem ali um empregado que ele ganha acima do teto previdenciário.
Porque o teto previdenciário aqui é 8.475,55, com a alíquota de 14% e essa parcela a deduzir que a gente encontrou aqui. Só que o quê? A gente tem a orientação da Previdência que não é porque o empregado ele tem assim um valor de salário muito grande, que ele vai contribuir mais, que ele vai ter mais direito aos benefícios da Previdência. Não. Tudo relacionado à Previdência ali existe um teto de contribuição. Então, neste caso, a gente não pode descontar desse empregado mais do que o teto, tá? Então, a gente tem que descontar ali no empregado seletista até R$ 988,09 centavos. Como a gente chega no valor do teto, a gente pega o total da última faixa, 844,75,55, vezes a alíquota dessa mesma faixa, menos a parcela a deduzir. Logo, a gente tem um resultado de 988,097. A gente vai truncar e vai manter somente as duas casas decimais após a vírgula. Por isso que esse é o teto. Ou seja, se o empregado ganhar R$10 mil, você no máximo vai descontar 988,09. Ele ganhou R$9 mil, 988,09. Você nem faz conta, você desconta somente o teto, tá bom? E aí, vamos para um outro exemplo, para um sócio da empresa, um contribuinte individual, um autônomo, o prolabore ali que a gente tem na empresa. Então, como que a gente faz o cálculo dos prolaboristas, do contribuinte individual, ali dos autônomos? Então, o cálculo vai ficar assim, ó. A gente vai ter uma única alíquota, que é de 11%. A gente não vai usar todas essas alíquotas, não. A gente só vai usar uma alíquota, que é a de 11%, para os autônomos e prolaboristas, tá? E aí vai ficar 8,475,55 vezes 11%, que vai me dar um 932,31, que tá aqui, que vai ser o teto. Exemplo, eu tenho um prolabore ali, um prolaborista, que ele recebe menos que 8.475,55. Aí sim, eu vou calcular, por exemplo, 5 mil vezes 11%, que vai me dar o resultado, e aí sim eu vou descontar, tá? Então, por exemplo, se fosse um prolaborista que ganha R$5 mil, vou colocar a calculadora aqui, ó. Olha, eu tenho um prolaborista aqui que ganha R$5 mil, vezes 11%, que vai me dar um desconto de 550. Não tem parcela a deduzir, é uma alíquota fixa, é um valor fixo, tá bom? 550 de desconto. Se ele ganha mais que 8.475,55, aí eu aplico o teto, que é 932,31. Então, se ele ganha mais que 8.475,55, eu vou aplicar o teto. Se ele ganha menos, eu até calculo o valor vezes 11% e eu obtenho ali o valor de desconto. Então, fica essa regra aí. Então, neste exemplo aqui, que a gente tem, por exemplo, ali um prolabore de R$ 10.500, né, a base de INSS é R$ 10.500 de retirada de prolabore. O máximo que você pode descontar ali desse prolabore é 932,31. Eu não posso descontar mais que isso, porque ultrapassa 8.475,55. Agora vem a parte que separa quem decora de quem domina o departamento pessoal, e eu vou te ensinar a construir essa terceira coluna aqui, tá? A coluna de parcela a deduzir. Por quê? Ano que vem, quando o governo lançar a nova tabela, você não precisa ficar esperando alguém publicar, né? Alguém fazer a conta e publicar. Você mesmo pode construir a sua terceira coluna de parcela a deduzir. E como que vai ficar? Eu vou pegar, primeiro, a alíquota dessa faixa aqui, da segunda faixa, e eu vou subtrair pela faixa anterior. É a primeira coisa que eu preciso fazer. Então, ó, 9% menos 7,5% vai me dar 1,5%. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o total da primeira faixa, vezes o resultado aqui que eu obtive, que é 1,5%, que vai me dar um valor de 24,31,5. Eu vou arredondar para 24,32. Eu já vou explicar porque eu estou arredondando, tá? Eu já vou falar sobre o arredondamento. Por enquanto, faz o cálculo aqui comigo. Depois, eu vou para a diferença da faixa anterior. Então, eu vou olhar. A próxima faixa aqui é qual? É 12%. Então, eu ponho 12 menos 9, vai me dar 3%, tá? Vai me dar a diferença de 3%. E aí, eu vou pegar o quê? O total dessa segunda faixa, tá? É um pouquinho chatinho, mas é assim, tá? O total dessa segunda faixa vezes a porcentagem, né, que eu obtive aqui. Então, 2.902,84 vezes 3% vai me dar um total de 87,085. Vou manter as três casas após a vírgula para o resultado bater certinho
com o cálculo progressivo que a gente fez no primeiro slide. E aí vem a pergunta, para por aqui? Não, eu preciso somar esse valor com o que eu obtive na faixa anterior, tá, gente? Aí, então, 87,09 com 24,32, eu vou ter um total de 111,400. E aí eu continuo para a última faixa de dedução, porque normalmente as colunas de dedução são 3 faixas só, tá? E aí eu vou para a última faixa, que vai ficar 14 menos 12, que vai me dar uma diferença de 2%, tá? Então, 14% menos 12%, vai me dar a diferença de 2%. E aí eu vou pegar o total da faixa anterior, que é 4.354,27, vezes o percentual que eu encontrei, que vai me dar um total de 27,086. E aí eu paro por aí? Não, eu tenho sempre que somar com o total que eu obtive na faixa anterior, que vai me dar um total de 198,48,6, mas eu vou arredondar para 198,49. E por que que eu arredondei aqui? Por que que eu fiz esses arredondamentos? Eu falei para você que o E-Social nos orienta a não arredondar tributos. Porque aqui eu não estou querendo, neste momento, calcular um tributo. Eu estou querendo montar a minha coluna de parcela a deduzir, ou seja, a minha coluna. Não estou calculando aqui oficialmente o desconto do INSS, não, o resultado do desconto do INSS, não. Eu estou montando a minha coluna. E neste caso aqui, eu precisei arredondar esses valores aqui para que o meu cálculo batesse certinho com os cálculos da tabela oficial progressiva, que normalmente é só 2 colunas, tá? Então, por isso que eu arredondei. Por quê? Porque se eu não arredondasse a minha terceira coluna neste exemplo, porque ano passado não precisou arredondar, mas se eu não arredondasse este ano, os meus cálculos não ia bater, sempre ia dar uma diferença de alguns centavos. Então, para bater certinho com o cálculo progressivo, com o cálculo dessa tabela, dessa terceira coluna, que é uma tabela ali didática que a gente tem no DP para fazer os cálculos de INSS, neste exemplo, neste ano, a gente vai precisar sim arredondar para que toda vez eu comparar aquilo que eu calculei com a terceira coluna e aquilo que eu calculei só usando as 2 colunas do INSS e o cálculo oficial progressivo, eles batem, tá? Então, por isso que eu arredondei. Eu não estou arredondando o valor final a descontar do empregado. Eu estou montando a minha parcela a deduzir, então por isso eu precisei arredondar. Como eu deixei para você aqui, se eu não arredondasse, ia gerar um desconto a maior de aproximadamente 1 centavo, tá? Pode ser que ano que vem, quando o INSS ele lançar a tabela dele, né, a nova tabela de 2027, não precise arredondar. Mas pode ser que precise sim. Eu sempre preciso saber o quê? Para saber se essa terceira coluna tá certo, o mesmo cálculo que eu faço aqui, ele tem que bater certinho com o cálculo que eu faria só usando as 2 colunas oficiais do INSS. Então, assim, por isso que tem gente que não gosta de usar a terceira coluna, já se acostumou só a fazer com as 2 primeiras colunas e só faz o cálculo faixa por faixa de forma progressiva. Mas tem gente que não, tem gente que gosta da terceira coluna, eu particularmente gosto. É que qual o trabalho que você tem? Fazer a conferência na primeira vez que você tem ali a tabela em suas mãos. Você fez a conferência, viu que toda vez que o cálculo usando a parcela a deduzir bate, se fosse com o cálculo do método oficial, pronto. Você fica depois um ano inteiro usando aquela tabela e não precisa ficar fazendo reajuste. Você calcula de forma rápida o desconto do INSS. Então essa é a dica para você e até dica, porque muitas vezes a gente vê na internet algumas terceiras colunas aqui, já que não é oficial, com outros percentuais. Uma tá às vezes com 30, outras vezes tá com 31, outras vezes vai estar com, por exemplo, 111,41, vai ter uma diferença aqui ali, 111,48, aí você entende por quê. Tem pessoas que vão arredondar, tem pessoas que não vão arredondar. Para saber se tá certo ou tá errado, você tem que fazer pelo menos a primeira vez. O cálculo que eu tô fazendo aqui bate com a forma progressiva do INSS, que é o cálculo oficial, bate. Então tá certo a sua terceira coluna de parcela a deduzir. Como eu disse pra você, ano passado a gente não precisou fazer esse arredondamento, mas esse ano para bater certinho a gente precisou sim fazer os arredondamentos. Então hoje o que você aprendeu aqui no DP Sem Mistérios? Você aprendeu a base legislativa e o cálculo progressivo do INSS 2026. Você também aprendeu um método simplificado com a parcela a deduzir, que é a terceira coluna. Você aprendeu a como calcular os valores acima do teto previdenciário. Você também aprendeu a diferença das alíquotas para os contribuintes individuais.
Você também aprendeu a como construir a sua própria coluna com a parcela a deduzir. E se você gostou desse método de ensino, se você quer se aprofundar mais no departamento pessoal, entender ali os cálculos trabalhistas, entender como apurar a folha de pagamento, a legislação trabalhista, do básico ao avançado, eu te convido para o Departamento Pessoal Pro. Lá a gente tem várias aulas que a gente se aprofunda em várias áreas do departamento pessoal, jornada de trabalho, contratos, cálculos da jornada do empregado, o horista, comissionista, o cálculo da jornada 12/36, cálculo do adicional noturno, cálculo da hora extra. Temos também ali como que a gente faz a apuração e os cálculos de encargos, por exemplo, INSS, imposto de renda, os cálculos de INSS de terceiros que a gente tem, RAT, FAP e vários outros cálculos que a gente tem lá no departamento pessoal. Você tem acesso lá a mais de 140 aulas, materiais completos, planilhas que você pode fazer download. Não são planilhas automatizadas, mas são planilhas que vão te ajudar ali a entender melhor as aulas e que você pode até usar na sua rotina. Vários checklists, suporte a dúvidas. Então você ficou com alguma dúvida, você pode estar entrando em contato comigo que eu respondo a sua dúvida. E outro ponto muito importante, o acesso é vitalício. Então, eu não vou lá, coloco o conteúdo e eu falo pra você, ó, se vira pra aprender tudo isso daí em um ano. Não, você tem acesso vitalício, ou seja, se você tá fazendo muitas vezes uma graduação em administração, ciências contábeis, recursos humanos, você pode conciliar o seu aprendizado da sua graduação com o curso Departamento Pessoal Pro do DP Sem Mistérios. Você não precisa ficar ansioso para consumir logo todo o conteúdo, porque o prazo de você assistir às aulas está acabando, tá? Não, ele tem um acesso vitalício ali. Se você quer saber mais informações sobre o Departamento Pessoal Pro, o link está aqui na descrição desse vídeo. Qualquer coisa, acesse www.dpsemmistérios.com.br. Eu te espero como meu aluno. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma forma útil na sua rotina. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com um profissional amigo da área, tá? Eu fico por aqui, te espero na próxima aula, te espero no próximo vídeo aqui no YouTube e tchau, tchau!